Olá, amigos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem é de boa noite, de boa tarde, de bom dia. É com muita alegria que nós vamos fazer a nossa leitura do livro O Espírito de Verdade. Nossas leituras semanais, leitura comentada. Se você pensar, de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogando sempre a Deus que nos abençoe, nos guarde em luz e paz, a nossa Mãe Santíssima, nosso Mestre Maior Jesus, que continue nos abençoando, nos fortalecendo, a cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, a grande família humana, que possamos ter sempre as possibilidades de conduzir as reflexões de maneira clara e simples. Claro que a leitura por parte de vocês que escutam também faz parte, para que cada um possa tirar suas próprias conclusões. Se você pensar, é um texto de André Luiz que vai nos remeter ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, vai nos remeter aos que são brandos e pacíficos. E o item 6 é afabilidade e doçura. Então vamos nós. Leituras e pequenos comentários. Afabilidade e doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Uma pessoa afável, uma pessoa doce. Que lhes são as formas de manifestar. A afabilidade e a doçura são as manifestações da benevolência. Uma pessoa benevolente, ela se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Tem gente que vê cara, mas não vê coração. É isso. Nós não podemos fiar sempre na aparência. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores e interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso, está sorrindo, e no coração o veneno. Que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Aqui já tem muito pano para manga, né? Nós temos aí uma condição de benevolência, e a expressão da benevolência é a afabilidade e a doçura, são expressões da conduta, do caráter da pessoa. Ela age assim, normalmente, no trato diário com aquelas pessoas às quais ela tem convivência. Seja os conhecidos, que a convivência se repete, se prolonga, seja com as pessoas às quais ela vai ter um encontro fortuito, uma vez ou outra, e esse vai embora. Se ela for benevolente mesmo, de fato, ou se está se esforçando para sê-lo, essas características vão despontar, vão ser constante e frequente. Porém, o espírito aqui, que é o Lázaro, vai nos chamar a atenção para a seguinte questão. Existem pessoas que colocam uma roupagem, uma maquiagem
na sua personalidade. A personalidade é a representação do espírito na atual encarnação. E mesmo essa personalidade tem uma roupagem que chama ego. E esse ego tem diversos mecanismos de defesa e de camuflagem. Ou seja, o ser essencial ainda tem uma condição de não ser tão benevolente ou nada benevolente, mas pela frequentação do mundo e pela educação que ele teve, ele tem que se portar em determinados momentos, em determinadas relações, em determinadas convivências, essa característica que fica muito superficial. É como o verniz que cobre o móvel. O verniz está por cima bonitinho, o móvel está todo bonitinho e o cupim corroendo por dentro. É mais ou menos essa figura de linguagem que dá para a gente entender. E essas pessoas são, assim, aparentemente doces, afáveis, quando nada as contrariam. Porque hoje nós vivemos num mundo onde muitas coisas estão nos contrariando. Na realidade, a gente ainda se contraria porque nós ainda não nos educamos moralmente de fato. Porque o mundo não é uma escola onde nós viemos passear. O mundo é uma escola onde nós viemos nos aprimorar. E o aprimoramento requer de nós o esforço e a disciplina para a contenção das nossas más inclinações. As nossas más inclinações que vão despontando, né? Aí a gente fica e de um momento para o outro saem os nossos espinhos, que são aquilo que caracteriza a nossa personalidade essencial. A personalidade que é o conjunto de caracteres que vai moldando o nosso ser ao longo dos evos, ao longo do tempo. O nosso ser que vai sendo trabalhado pelas leis divinas. Dessa forma, prossigamos na leitura. A essa classe de pessoas que tem aparência, mas não é, a gente tinha um comercial da Denorex, que era um anticaspa e que se confundia muito com um shampoo. E ficou caracterizado por aquele jargão popular. Parece, mas não é. Parece um shampoo, mas não é um shampoo, é um anticaspa. Parece, mas não é. As pessoas mais velhas vão lembrar deste comercial. A essa classe também pertence os homens de exterior benigno. O exterior é benigno. Que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamaria à ordem. Acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Os tiranos domésticos são pessoas que, no seu ciclo íntimo, principalmente no familiar, ele age com mão de ferro. Ele é uma pessoa endurecida, autoritária, mandona. Porém, do lado de fora, na rua, no trabalho, no trânsito, em outras localidades, clube social e nos locais de convivência com outras pessoas, tem regras. E as outras pessoas também exigem respeito. Do lado de fora, são pessoas que aparentam ser amáveis. Em casa, com os seus, são tiranas. Essa fala do Espírito Lázaro vai mostrar para a gente
Pessoas que têm aquelas características despóticas, né? Autoritárias, turronas, mandonas, intransigentes, pessoas que têm que estar sempre por cima, têm que ter a última palavra, pessoa que tem uma personalidade ainda aguda no sentido de eu sou mais forte, eu tenho poder, eu tenho a força, eu que mando, a minha inteligência é melhor do que a sua, enquanto eu estiver bancando, vocês têm que me obedecer dentro desse contexto. Personalidade autoritária, que é dominar, pessoa dominadora. Mas do lado de fora, essa atitude não é muito bem vista, nem recebida e nem aceita pelos outros. Aí ele tem que se amansar no trato exterior, é o que ele disse aqui, é benigno no exterior, mas durão no interior. Aí fica aquela dicotomia, né, de relação, de convivência e de comportamento, um comportamento dicotômico. E do lado de fora, Maria mole, do lado de dentro, autoritário, duro, rígido, perverso. Tanto é que Lázaro acrescenta aqui, né? E sou detestado, e não obedecido, detestado, porque irrita, machuca, e machuca aquele que ele deveria amar, que são os filhos, o esposo ou a esposa, os pais, os irmãos, os entes mais próximos, os amigos mais íntimos. É uma dicotomia muito grande. E Lázaro vai finalizar o texto dizendo: não basta que dos lábios mame leite e mel, se o coração de modo algum está associado. Você pode ser tratado com leite e mel. Leite e mel significa que uma boa educação, uma educação moral, uma boa convivência com pessoas. Mas se o coração se manter rígido, naquele ponto morto de milênios que vai fazendo aquele espírito ser um espírito turrão, ele pode beber, né, se alimentar de leite e mel, que ele vai manter o mesmo comportamento. Se o coração, de modo algum, lhes está associado a esses princípios morais, éticos, religiosos, culturais e por aí vai. Só há hipocrisia. Aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. A pessoa que é doce, a pessoa que é afável, ela não vai se desmentir, porque o trato com os seus no lar ou na sua intimidade é um, e o trato com as pessoas do lado de fora é o mesmo. Não há uma dicotomia falseada, não há um desmentir, né, nesse processo. É o mesmo na sociedade como na intimidade. A pessoa afável, a pessoa doce, a pessoa benevolente é a mesma em qualquer lugar que ela esteja. Ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. A aparência engana os homens. E a gente vê muito movimento de pessoas que estão nesse processo e que vão enganando os homens com mentiras. Hoje a gente está na era da fake news, né? De inventar uma mentira e fazer com que essa mentira seja verdade. O seu comportamento na intimidade é um e no lado de fora é outro. Então, esse processo tem corrompido a nossa sociedade e tem, de uma certa forma, azedado o bom comportamento no coletivo, porque há uma péssima atitude das pessoas que estão fazendo assim de uma forma geral. Porém, a Deus ninguém engana. As leis divinas são uma só para todos e ela está inscrita na consciência de todos. Então, aqueles que falseiam terão que fazê-las voltar à verdade. Vai ter que agir corretamente, mais cedo ou mais tarde. E vai ter que reparar todos os agravos, mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir das leis divinas. E não tem privilégios, não tem
assim, esse aqui é melhor do que o outro, esse é melhor do que o outro, esse é melhor. Não, não existe isso. Somos todos iguais diante das leis, para a dor e para a evolução. Ninguém escapa. E cada um registra dentro de si aquilo que faz de forma geral. Se você pensar, André Luiz, espírito da verdade, diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve pensará sobre o assunto. A gente geralmente fala que as palavras do companheiro é muito agressiva demais. A gente se choca, né? Se choca com qualquer coisa que vem do outro em relação a nós. Porém, no entanto, se nós pensarmos nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve pensaremos no assunto. Porque aquilo que pode ser agressivo demais, talvez seja aquilo que vem para nos corrigir, né? De alguma forma, mesmo que não seja diretamente, mas é contundente, né? Tem uma verdade, tem uma moral. E se a gente perceber que essas frases, né, são, às vezes, nos chamando a atenção, nos corrigindo, nos mostrando que os nossos modos de ser, de agir, de pensar, podem estar equivocados, nós não vamos pensar no assunto, nós vamos nos corrigir, né? Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer simplesmente por fugir-lhes a oportunidade, não encontrará motivos de acusação. Determinada pessoa cometeu um erro, agiu de forma equivocada. Mas se a gente analisá-lo com espírito de benignidade, de benevolência, de afável, de doce, a gente vai perceber que, por mais que aquela pessoa esteja errando, ela pode estar errando menos. Ela já deixou de cometer outros erros muito mais graves. E Deus leva isso em conta. Nós, às vezes, não, porque nós ficamos magoados, ofendidos, achamos ruim com o que o outro faz, queremos condená-lo e queremos nos absorver diante das leis divinas, diante das coisas, né? Então, André Luiz fala assim, olha, preste atenção nas coisas que aquela pessoa já não faz mais, nos erros que ela não comete. Aí você verá que esses erros ela ainda não deu conta de superar, mas ela está superando coisas maiores, coisas mais graves. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinente as falhas alheias. É aquela história que Jesus falou, né? Às vezes vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos as traves, no plural, que estão nos nossos olhos. Ou seja, qualquer coisa nos ofende. Mas nós já reparamos no tanto que nós ofendemos os outros com atos, palavras e pensamentos? Se nós começarmos a refletir naquilo que fazemos que pode ofender, nem de leve nós vamos pensar nas faltas alheias, porque nós vamos cuidar de corrigir as nossas próprias faltas. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhes tributam as horas. Familiar dá trabalho? Por um acaso, familiar dá trabalho? Familiar são as bênçãos divinas que nos proporcionam a oportunidade do crescimento e do amadurecimento, o refinamento da nossa sensibilidade. É muito complicado, mas é isso mesmo. Para a gente não perder o costume. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhes
tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido dos outros, eles não terá gosto de reclamar. Quando as nossas atitudes, se a gente pensar nas nossas atitudes, o incômodo que ela tem causado à existência dos outros, que já causou ou que poderá causar, né? A gente vai perceber que os trabalhos que os nossos familiares nos dão no momento que é a vez deles de dar trabalho, são apenas passaporte para a nossa maturidade espiritual. E nos preparar para quando nós formos esses a dar trabalho, né? Todo mundo já foi filho, já foi marido, já foi mulher, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser avô, vai ser avó, cunhado, primo, tio. A gente vai mudando. O tempo vai passando, a gente vai mudando. Nós somos espíritos imortais. Esse corpo daqui a pouco morre, vai embora, e a gente fica com todo o material construído pelas nossas atitudes. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha a mesa farta, de certo não faltará mais, falará mais nisto. Reclamamos dos outros, muito, dos sacrifícios e tudo mais. Se a gente fizer uma análise, igual o André Luiz falou assim, a gente planta a comida que come, a gente cria os animais que nos servem de carne, o peixe, no meu caso, que eu só como peixe, de vez em quando um pé de galinha. Pé de galinha é muito melhor do que muitas outras coisas. A roupa que a gente usa, esse óculos que me faz enxergar, os móveis que estão nesse ambiente, o próprio edifício que foi construído, quem construiu? Quantas pessoas fizeram parte dessa estruturação para que a minha vida pudesse ter o que tem hoje? E eu puder agir como eu estou agindo hoje. Então, a gente pensar só no nosso bem-estar, no nosso umbigo, né, sem ver o sacrifício das pessoas, da sociedade, aquele que passa todos os dias limpando a rua, o que recolhe o lixo, né, o que vem fazer com que a luz chegue, com que a internet chegue. Todo mundo quer usar a internet, banda larga, da melhor maneira possível, quer que esteja tudo certinho, o computador que eu estou usando, a internet que está me permitindo fazer essa gravação. Quem que construiu? Quem que idealizou? Quem que fez chegar no meu lar? Quem dirigiu o carro? Quem que plantou? Quem que beneficiou a matéria-prima para as coisas acontecerem? Quantas bênçãos nós recebemos e nós ficamos preocupados com os sacrifícios que nós temos que fazer. Irrisório dentro de uma sociedade. Quantos bilhões de anos Deus gastou para construir o universo e a vida para que eu esteja aqui me desenvolvendo intelectualmente, moralmente e espiritualmente. 5 bilhões Jesus gastou para construir o nosso planeta. Quantos milhares de milhões de anos os engenheiros siderais gastaram para construir esse corpo que eu estou usando? E eu fico preocupado com o meu umbigo. Todos nós, né? Os outros estão me fazendo ter sacrifícios. O que eu estou dando para a vida? Eu acho que com essa André Luiz fecha a conta e coloca a gente com a cara no chão. Porém, né, a leitura prossegue. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. As minhas necessidades são sempre muito mais do que as dos outros. Os outros não têm necessidade, não, só eu que tenho. Eu sou o único no mundo a ter necessidade. Contudo,
se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras da sua mesa, não tropeçaria na queixa. Reclamo, com a mesa cheia, com a barriga cheia, com o guarda-roupa lotado, com 800 pares de sapato guardado debaixo da cama, igual tem uma amiga minha, que eu nem preciso falar o nome dela. Ela vai ver esse vídeo, e tem 2 pernas e 2 pés só, e a gente reclama. Mas quantas pessoas ficariam satisfeitas de comer o que sobra da nossa mesa? O que a gente não come, o que a gente deixa no prato, o que a gente deixa que a traça, né, corroa, que a ferrugem, né, possa destruir. Tem tantas coisas, né? E a gente fica preocupado com as nossas questões. Talvez a funcionária que trabalha na nossa casa não coma da nossa comida e não tem na casa dela, mas ela prepara a comida para que a gente possa comer. Vamos pensar, né? As nossas secretárias nos diversos setores da vida. Diz você que não pode ajudar a beneficência em razão de velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiaria seu concurso. Aqui André Luiz está falando do trabalho solidário, do trabalho voluntário. Às vezes nós não temos tempo na nossa agenda, mas aquele que está lá no hospital está precisando de alguém. Talvez ele esteja lá abandonado. A gente trabalha na região dos hospitais, ali no Santa Efigênia. Também trabalha Belo Horizonte inteiro, mas mais lá porque o escritório é lá. E a gente vê que tem ambulância de todos os locais do estado de Minas Gerais. E a gente vê muitos casos de pessoas que são levados para a Santa Casa e ali, naquela questão ali, são internados e nunca mais os familiares voltam. Frequentei muitos anos a colônia Santa Isabel, visitando lá os internatos, né? E a maioria das pessoas lá tem 20, 30, 40 anos que não tem notícia de seus familiares. Foram internados e abandonados. Hoje nós temos um número muito crescente de asilos, ou casa-lar, ou abrigo para idosos, para crianças também. Quantos idosos que dedicou uma vida inteira, por mais que seja rabugento, por mais que seja duro, por mais que seja aquilo, nos deu o corpo e a oportunidade da encarnação, nos deu pelo menos um material para que a gente pudesse viver, às vezes nos deu muitas noites de insônia, de cuidados e tudo mais, e agora que eles estão na fraqueza do corpo, na fragilidade do corpo, talvez com uma mente cansada, a gente tem muito processo hoje de Alzheimer, de demência precoce. Essas pessoas podem ter, sim, dificuldade para poder se manifestar racionalmente, lucidamente, mas elas têm sentimento. E o sentimento não precisa de palavras. O sentimento não precisa de palavras. Tem na internet um vídeo onde tem uma macaca chimpanzé, ela estava no leito de morte. E ela estava assim, velha, mas velha mesmo. E o animal sabe, ele pressente quando ela vai morrer. E ela estava talvez assim numa clínica, num laboratório, porque ela estava muito bem assistida, com pessoas ao seu lado, e eles trouxeram o antigo adestrador dela, a pessoa que passou mais tempo na vida com ela, um senhor de idade também, já velhinho, coitado. Eu acho que ele estava tão velho quanto ela, né? Ou até muito mais velho do que ela. E quando ele chegou,
ela assim, deitada, com poucas forças para se movimentar. Tem que segurar para não chorar, que o vídeo é emocionante. Ele foi, cutucou ela assim, chamou ela pelo nome, não é brasileiro, falou em inglês, né, mas dá para perceber. E ela assim levantou a cabeça, assim, sem força, sem vitalidade nenhuma, e sentiu o cheiro dele. Aí ela despertou assim, olhou para ele e abraçou ele, começou a bater nele assim, e começou né, gritar daquele jeito que ela não fala, né? E foi fazendo assim, e pegava no rosto dele, pegava no nariz dele, pegava no olho dele, e fazia assim, olhava, e gritando, e gritando, e gritando, e ele também chorando, e ela gritando e chorando. Depois disso, ela volta a ficar quietinha e provavelmente já desenmacacou ou morreu. Há um caso também de um cachorro que eu vi, que o dono dele foi para o hospital e passou uma temporada muito grande no hospital. E quando ele voltou, ele estava provavelmente com câncer, com leucemia, porque os cabelos, o jeito, a magreza do corpo indica que seja uma coisa nesse sentido. A gente não tem certeza. Isso também está na internet. E veio um cachorro, me parece que um cachorro tipo fila, e ele assentou no banco da casa dele, uma casa muito grande, e o pessoal em volta, e esse cachorro veio latindo como se ele fosse um estranho, porque ele modificou muito pelo jeito, e esse cachorro veio latindo como se fosse agredi-lo, atacá-lo, e quando ele foi se aproximando assim, ele começou a balançar, ele começou assim a rosnar e tal, com ímpeto de agredir, de morder, mas ele foi chegando perto e foi cheirando. Quando ele cheirou o homem e sentiu que era o dono dele, esse cachorro pulou demais. Ele balançava o rabo assim, ele balançava o corpo, ele pulou no cara, ele passava de um lado do outro, subia, descia, lambia o rosto. Se ele pudesse falar, ele falava, eu te amo. Uma gratidão. Os animais são gratos por aqueles que cuidam deles, mesmo sendo animais selvagens ou ferozes. E nós, os seres humanos, nossos entes queridos mais velhos, nós colocamos nos asilos, nos abrigos, porque eles vão nos dar trabalho. Eu sei que tem situações que é muito difícil e algumas clínicas que são recomendadas pelo fato de tratamento, enfermeira, higiene, uma série de questões. Mas não precisamos abandonar os nossos entes queridos. Estar lá fisicamente é melhor, mas se estivermos com eles, pelo menos todo final de semana, uma família grande pode revezar pessoas durante a semana, as visitas e tudo mais, né? Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade. Mas se você pensar nos 1.448 minutos que você possui cada dia para viver na Terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Nós temos 1.448 minutos por dia. Nós temos tempo que não acaba mais. Se reduzir esses minutos em hora, nós temos 24 horas. O horário profissional, 8 de descanso, 8 horas de lazer. Nós temos tempo que não acaba mais. Podemos fazer a caridade material, se for possível, e podemos fazer a caridade moral ou espiritual, que é possível. E o Evangelho nos fala dessas duas caridades. Basta a gente querer desprender em direção do próximo. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoramos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. Cale-se em relação ao mal. Não atribua ao outro a responsabilidade. Olhe para si. André Luiz fecha com chave de ouro. Observe-se, analise-se, controle-se, melhore-se, eduque-se.
se torne uma pessoa boa, benevolente, aberta. Faça você aquilo que os evangelhos te recomendam. Faça você aquilo que Deus espera de nós. Não fique atribuindo para o outro, julgando para o outro, né, determinando que o outro faça. Seja você. Não pense no mal, silencie em relação ao outro. Isso sim. E você verá que a sua vida vai se transformar. Porque aquele que é a luz do mundo veio até nós e nos ensinou uma lição magistral, dizendo: aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos. Ele se despe, coloca uma toalha de escravos e vai lavar os pés dos seus discípulos. Muita luz, muita paz, que Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus sempre traga para o nosso coração aquele bom humor e aquela vontade de viver bem e feliz. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.